A gente tá junto há 9 anos e a cada dia que passa eu vejo você se posicionando mais e mais. Principalmente sobre a questão racial. Inclusive cada com vez um mais. outro olhar. O que é que você acha que aconteceu? Eu acho que é a maturidade mesmo, acho que é o tempo. Eu tive uma educação muito... Como é que eu posso dizer? Em relação às questões raciais, né? Uma educação em que isso não era um assunto comentado, né? Não era uma questão dentro de casa, o racismo, o preconceito. Nunca, não era, de fato não era dentro de casa. E aí, quando eu fui para a rua, né, e que eu tive que enfrentar o mundo, eu não sabia como enfrentar. Me sentia completamente despreparada e com um discurso muito desarticulado. Ficava patinando num assunto que eu não sabia muito bem lidar, porque não me foi ensinado a lidar, eu não fui preparada para lidar com esse assunto. Então, eu acho que o tempo foi passando e eu fui aprendendo a lidar mesmo. A gente conversa muito dentro de casa, você já tem uma base completamente diferente da minha. E aí eu fui pensando as questões, porque eu não fui educada nem para pensar essas questões. A minha educação era assim, eu vou te preparar, você vai estar bem preparado e você vai enfrentar o mercado de trabalho. Tanto para mim quanto para minha irmã. Não se tinha teoria sobre o preconceito, ou como se deve enfrentar o preconceito na rua, não se tinha, não era um assunto. Então, eu não sabia o que falar, além de ter tido uma realidade muito diferente, infelizmente, porque eu gostaria que todo mundo tivesse a minha realidade de criação e de possibilidades muito diferente da maioria dos negros. Um pai que teve grana para bancar a minha educação e a educação da minha irmã, então vivi sempre no meio de muitos brancos, e brancos bem-sucedidos, e brancos com dinheiro, que a minha atitude primeira era enfrentar com o peito aberto. Era muito bélica, assim, de enfrentar e falar, eu posso e tal. Era muito instintivo. E com o tempo isso foi perdendo. Mas como é que pode? Mas você mesmo me conta que namorar, por exemplo, na escola. O quê? Nunca era a primeira, a escolhida, né? Não tinha. Nunca namorei no colégio. E você achava que isso era o quê? Eu não sei. Era normal. Pra mim era normal. Nunca namorei, ninguém nunca quis me namorar no colégio, eu era sempre a melhor amiga. É porque eu não estudava lá, senão... Aí, João já tava com 14. Bom demais. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que minha mãe, o quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!